Vem se aproximando o período das chuvas, a época das águas vem chegando e os nossos cuidados para evitar um desastre têm que ser ainda maiores. Por isso, eu recebo hoje aqui nos estúdios da 93 FM o soldado Lages do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Lages, muito bem-vindo, obrigada pela sua presença para a gente falar de um assunto tão importante, né? Sem dúvida, Graziela. Lages, a gente sabe que apesar de a gente estar vivendo dias de muito calor, o período das chuvas vem chegando. Hoje, inclusive, a gente estava conversando aqui na rádio. Eu falei que eu tô com um pouco de medo de como é que as chuvas vão chegar pra gente, frente a esse calor totalmente fora do normal que a gente está vivendo. É um período que a gente precisa ter muito mais cuidado, muito mais atenção. E eu queria que a gente começasse essa conversa aqui hoje falando um pouquinho sobre os principais riscos que esse período de chuva causa para as pessoas. Então, eu queria que primeiro, soldado, você destacasse pra gente esses riscos de desabamento, desmoronamento e o que as pessoas precisam fazer se elas perceberem algum tipo desse tipo de risco na casa, no trabalho delas, nos locais onde elas vivem ou convivem. Perfeito, Graziela. Por característica climática do nosso país, já é comum e esperado que com o aumento da temperatura, os índices pluviométricos se acentuem e com o maior nível de chuva, esse tipo de ocorrência é uma ocorrência que vai aumentar a quantidade de solicitações do Corpo de Bombeiros. Quais que são as orientações do Corpo de Bombeiros para a população? Em um primeiro momento, nós realizaremos um trabalho preventivo, então nós já temos mapeadas as áreas das cidades que são mais sensíveis a esse tipo de evento, mas nós contamos também com a população para monitorar os seus lares. Quais que são os pontos de foco nesse sentido? O primeiro ponto é a população, tendo em vista que ela já conhece o terreno de onde ela mora, monitorar mudanças significativas no terreno. Quais que seriam essas mudanças? A apresentação de rachaduras no terreno propriamente dito da casa, desmoronamento de partes do talude, de partes do barranco. Todos esses pontos são pontos que carecem de atenção da população. Na residência propriamente dita, os pontos de foco são rachaduras recentes. Então, a população, se reparar que começou a apresentar rachaduras novas na casa, portas e janelas que começaram a emperrar, isso são sinais de movimentação do terreno. Nesses casos, a orientação que o bombeiro tem para passar para a população é imediatamente acionar o serviço do Corpo de Bombeiros, que é prestado de maneira ininterrupta, 24 horas por dia, através do 193. Uma equipe nossa vai ao local, vai realizar a vistoria e vai indicar ou não a necessidade de apoio da Defesa Civil pelo 199 e a necessidade ou não de retirada daquela família do local. Olá, Lages, é importante a gente falar também para a nossa audiência, as pessoas que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, que essa observação ela precisa ser feita o tempo todo, não é só assim, na hora da chuva, começou a chover, entrou água aqui em casa, apareceu uma rachadura. É uma observação que precisa ser constante, precisa ser rotineira. Perfeito, Graziela, exatamente. Principalmente nas famílias que já sabem que moram em local de risco. Então, ela tem que ser feito um monitoramento constante para ser avaliado eventuais mudanças significativas na condição daquela residência. Um outro ponto que eu acho muito importante a gente frisar também é que uma vez detectado o risco, a família deve sair do local até a chegada do Corpo de Bombeiros e, em hipótese alguma, é aconselhado a família retornar para dentro da residência para buscar bens materiais, para fazer o resgate de animais que porventura ficaram para trás. É importante destacar que o bem mais precioso que nós temos é a vida e é ele que deve ser preservado. Se o senhor está falando isso, eu me lembro que recentemente a gente teve uma ocorrência em Barbacena, infelizmente, com morte de um jovem que acabou retornando dentro da casa já com esse risco iminente de desmoronamento e infelizmente ele acabou perdendo a vida. Então, nesse momento, a vida da gente é sempre em primeiro lugar, né, soldado? Sem dúvidas. Eu queria que a gente falasse sobre um outro assunto também, soldado, sobre um outro problema que vem junto com essas fortes chuvas que estão chegando por aí, que são as enchentes e as inundações. Qual que é a orientação do Corpo de Bombeiros para essas situações? Ótimo, Graziela, muito bem observado. Esse é um outro tipo de ocorrência que também é muito típico desse período e eu vou dividir em duas partes. A primeira orientação é para quem está a pé. O Corpo de Bombeiros não indica que as pessoas tentem transpor o curso d'água em hipótese alguma. Então, qual que é a orientação geral? Procure um local elevado, pode ser uma loja, pode ser um estabelecimento comercial e aguarde a água baixar.
Se porventura a pessoa for surpreendida ou for imprescindível ela transpor o curso d'água, a gente orienta que ela faça pela calçada. Por que pela calçada? Se for pela rua, existe o risco grande de uma tampa de bueiro ter sido ejetada e a pessoa, sem ter a visualização do que tem ali no fundo, acabar caindo no bueiro. Sim. Ou na própria... Pode causar um acidente ainda mais grave, Justo, né? Sem dúvida. Entendi. E a pessoa que está transitando de carro, Lages? Ótimo, muito bem observado. Quem está de carro, a orientação é o seguinte: evitar os locais que a gente já sabe que tipicamente eles são sensíveis a esse tipo de situação. A população já conhece os locais que são mais sensíveis. Aqui em Barbacena a gente pode citar o Pontilhão, a Avenida, a região da Robaía. Evitar passar por esses locais nos dias de chuva. Se não tiver como, tiver que passar, o deslocamento ele é aceitável até o nível de metade da roda. Olha. Se a água estiver acima desse nível, a chance de uma pane mecânica no veículo e a pessoa ficar na condição de estar ilhada, ela é muito grande. E agora, se a pessoa, infelizmente, foi surpreendida, ficou ilhada, está na situação que o veículo teve uma pane, ela está presa, qual que é a orientação do bombeiro? Primeiro, pode parecer óbvio, mas é uma orientação importante, manter a calma, certo? Se a água estiver até o nível de metade da roda, a pessoa pode aguardar dentro do carro. Jamais abrir, jamais enfrentar o curso d'água. Se a água passar da metade da roda e começar a subir mais, a orientação do Corpo de Bombeiros é que se abra o vidro, saia do carro pelo vidro e aguarde no teto do veículo. Interessante. Por que a gente dá essa orientação, Graziela? Por dois motivos. O primeiro, ela estando no teto do veículo, ela está no nível máximo de altura que ela vai ter em relação à água e vai facilitar o nosso trabalho de identificar a pessoa que está em situação de risco ou perigo para que a nossa equipe possa realizar o atendimento da maneira mais breve possível. Entendi. Uma outra coisa que eu acho que é importante a gente destacar, as pessoas que estão em outros transportes nesse momento. Tô de moto, soldado, passei por ali, tô de bicicleta, abandona a moto, abandona a bicicleta, tenta salvar ou tenta salvar a própria vida. Aí a orientação é totalmente diferente, Graziela. Vamos lá, a gente vai voltar a bater na tecla que eu falei um pouquinho antes. O nosso bem mais valioso é a vida. Sim. A motocicleta, a capacidade dela de transpor o curso d'água é muito menor do que o carro. Então, nesse sentido, a gente desaconselha totalmente o motociclista enfrentar qualquer curso d'água. A moto, até por ter uma mobilidade maior, é mais fácil dele subir de repente na calçada e colocar num local mais elevado. Entendi, mas jamais enfrentar o curso. Jamais. Gente, é importante a gente estar conversando sobre esse assunto, porque às vezes a pessoa pensa assim, soldado, acostumada com essa rua, atravesso ela todos os dias. Ali no meio pode ter um outro perigo para isso, né? Sem dúvida. Esse cenário de enchente e inundação é um cenário de ocorrência que a gente chama que é um cenário dinâmico. Então, tudo pode mudar numa fração de segundo e nós que somos os profissionais da área, nós podemos ficar surpreendidos, imagina a população. Então, sempre ter cautela. Se sentir ameaça chegando próximo de você, acione imediatamente o Corpo de Bombeiros. Imediatamente. Outra situação que as chuvas também trazem são riscos como, por exemplo, queda de árvores, Sim. né? Não só de árvores, às vezes muros de construção que não foram bem construídos e estão ali, barranco que cede, árvore que cai. Qual que é a orientação dos bombeiros nesse momento? Se começar a chover, corro para perto da árvore ou corro para longe da árvore? Vamos lá, 2 pontos importantes, né? O primeiro, se estiver chovendo, não é o ideal se abrigar debaixo de árvore pelo risco de uma descarga elétrica, especialmente em locais descampados, aí o perigo é mais acentuado ainda. No que se refere à queda de árvore, que é algo bem típico também desse período, o bombeiro, né, por ser um órgão público, a gente trabalha dentro da legalidade. E a nossa legislação ela prevê que o bombeiro atue no corte de árvores em 2 situações. No caso de árvore caída em via pública, o Corpo de Bombeiros ele pode ser acionado, nós fazemos o corte da árvore para restabelecer a normalidade de trânsito naquela via. E nós também podemos realizar o corte de árvore, a vistoria primeiramente, né, de árvores com risco iminente de queda. Graziela, qual que é a situação do risco iminente de queda? Ele se difere do risco eventual. Uma árvore com risco iminente de queda é uma árvore que pode cair até a qualquer momento. Ou seja, uma árvore podre, com raiz exposta, com broca, a população pode fazer o contato via 193. Uma equipe nossa de pronto irá realizar a vistoria dessa árvore e caso seja um caso de risco iminente, nós realizaremos a supressão total ou parcial dela. Entendi. Soldado, eu quero agradecer a sua presença aqui e eu queria que você falasse para os nossos ouvintes nesse momento, para o pessoal que está nos assistindo na internet,
uma orientação geral, o que eu devo fazer no momento que tiver uma chuva forte na minha casa, que eu estiver na rua, que o desespero bater, que eu vejo isso acontecendo. Qual que é a principal orientação do Corpo de Bombeiros hoje para a gente evitar acidente? Então, a orientação que o bombeiro tem para você que está ouvindo agora na frequência da 93.3, as orientações do bombeiro primeiro, mantenha calma. Segundo, conte sempre com o Corpo de Bombeiros. O nosso atendimento é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nós estamos sempre à disposição para prestar o atendimento e para poder auxiliar a população a enfrentar as adversidades que são trazidas agora por esse período chuvoso. Só um ponto que eu gostaria de deixar bem um recado importante para a população. O número do bombeiro é 193. O número da Defesa Civil, que também é muito importante nesse período, é 199. E uma dica que eu acho que ela é imprescindível para esse momento. A Defesa Civil Estadual, ela tem um informativo por SMS das áreas de risco. Então, é bem fácil. Basta a população mandar um SMS com o seu CEP para 40199. O CEP para 40199 e você vai receber gratuitamente no seu celular um SMS sempre que houver uma condição climatológica adversa na região que você mora. Então isso vai te ajudar a estar mais preparado e mais resiliente para enfrentar as condições adversas do período chuvoso. Inclusive vou pedir o Marcinho depois para colocar o print da minha tela de celular, porque eu faço parte desse grupo. Eu também faço. E eu recebo lá as notificações da Defesa Civil. Hoje, inclusive, eles mandaram uma sobre o calor extremo, os perigos do calor. Realmente é um veículo muito importante para a gente conseguir tomar conta e evitar, né, soldado, de ficar às vezes em locais que você sabe que está no risco. Sim. Você sabe que pode acontecer uma coisa ruim, então procura o Corpo de Bombeiro, procura a Defesa Civil e mantenha o que é mais precioso aí, que é a sua vida. Lages, quero agradecer você, agradecer o Corpo de Bombeiros aqui de Barbacena pela presença sempre ativa aqui na Rádio 93 FM e eu deixo esse espaço aí para você fazer seus agradecimentos ou suas considerações. Sim, Graziela, eu queria agradecer em nome do Corpo de Bombeiros e da 2ª Companhia Independente, agradecer o espaço que a 93 FM está disponibilizando para a gente. Esses momentos que nós temos de falar diretamente com a população são momentos raros, contudo são de grande valor do Corpo de Bombeiros. Você pode ter certeza que esse tipo de espaço vai estar tornando a nossa comunidade mais resiliente e mais preparada para enfrentar essas diversidades agora do período chuvoso. Tá, Joias. Lages, muito obrigada. Tá aí, ó, Corpo de Bombeiros Militar. Sei até a frase, hein? O amigo certo na hora incerta. Exato. Obrigada. Obrigado.